Rafinha faz forte desabafo após a derrota do SPFC para o Galo e destaca abalo emocional. Mexeu muito com a gente. Durante entrevista após a partida, Rafinha não escondeu o incômodo com a derrota, mas abriu o jogo sobre o momento da equipe. Derrota em casa. O São Paulo acabou sendo derrota para o Atlético Mineiro por 1-0 na última quarta-feira 28, em confronto válido pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil disputado no Morumbis. Com isso, o Galo leva a vantagem do empate para a Arena MRV. Diante do resultado negativo, é justificável que a torcida bisque por culpados pelo desempenho abaixo do elenco. Com isso, o técnico Zubeldia acabou sendo alvo de críticas por não ter escalado Lucas para atuar no meio-campo. Assim como, Luciano também teve o seu desempenho questionado por conta de erros que foram apresentados no decorrer da partida, comprometendo ainda mais o desempenho da equipe em campo. Desta forma, para conquistar a classificação, a equipe precisará de uma vitória simples fora de casa. Fator determinante para o baixo rendimento. O elenco do tricolor do Morumbi entrou em campo bastante abalado e acaba sendo inevitável que os jogadores não pensem na morte de Juan Esquierdo. Isso porque o jogador sofreu um mal súbito durante o confronto contra a equipe paulista, na última quinta-feira 22, no Morumbis. O jogador do Nacional acabou morrendo na última terça-feira 27. Rafinha, que é o capitão da equipe paulista, destacou que era quase impossível ir para um confronto decisivo com a cabeça boa depois do ocorrido, especialmente para o elenco do São Paulo, que atuou no mesmo local onde o jogador passou mal em menos de uma semana. Mexeu muito com a gente. É difícil ir para um jogo com a cabeça boa. A gente está jogando no estádio em que um companheiro de profissão acabou perdendo a vida. Não é fácil. A gente sabe que a vida continua, que é nosso trabalho. Momento conturbado. Às vezes, para o torcedor que veio para ver o espetáculo, não sente a mesma coisa que a gente. A gente estava dentro do campo, vendo o menino dentro do campo com a gente, e acontece uma fatalidade dessas, completou. Vale destacar que Rafinha, Caleri e Michel Araújo foram mais de uma vez ao Hospital Albert Einstein, onde Esquierdo estava internado. E mesmo assim, seguiu a rotina normal nos bastidores. Os jogadores se apresentaram no CT da Barra Funda e cumpriram o cronograma que era previsto. O mental é importantíssimo nesses jogos. Claro que a gente sente. Isso consome muito a gente. Qualquer coisa que vai ver na rede social ou TV está falando da morte do Esquierdo. Então mexe com a gente. É difícil para quem tem filho, família. A gente fez um grande jogo aqui, mas não tem como esquecer do que aconteceu, concluiu. São Paulo perde para o Atlético Mineiro e número de alterações causa polêmica. Precisa ser cobrado. Clube do Morumbi foi derrotado no fim do jogo pelo Galão da Massa. Tricolor sai em desvantagem. Em partida disputada na noite desta quarta-feira 28, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro em duelo válido pelas quartas de final da Copa do Brasil. No gramado, o SPFC acabou perdendo por 1-0. Mesmo sendo superior na maior parte do jogo, o tricolor desligou. No finalzinho, Bataglia aproveitou a bela cobrança de falta de Gustavo Scarpa para abrir o marcador no Morumbis. Com o revés, o Clube da Fé terá que vencer o jogo em Belo Horizonte para sonhar com o bicampeonato. Dito isso, apesar do mau resultado, o que mais repercutiu entre os são paulinos foi a falta de alterações. Vale mencionar que, como Luiz Zubeldia estava suspenso, quem comandou o time na beira do campo foi Maxi Coberas, auxiliar técnico. Inclusive, a falta de mudanças de Coberas causou enorme repercussão na torcida. Coincidência e recorde negativo. É interessante frisar que esta não foi a primeira vez que os auxiliares de Zubeldia precisaram comandar o time. Como ele recebe muitos cartões, já foram 3 jogos ausente por suspensão. Curiosamente, todos esses jogos foram os que o SPFC mais demorou para fazer a primeira substituição em 2024. Contra o Bahia, a primeira alteração veio aos 84. Já contra o Red Bull Bragantino, veio aos 80. Para piorar, o fato de Coberas ter feito somente uma alteração no jogo de ontem 28, quebrou uma marca histórica no clube. Foi a primeira vez, desde março de 2015, que o tricolor do Morumbi terminou o jogo com apenas uma troca. Na época, o SPFC era comandado por Muricy Ramalho e só eram permitidas 3 alterações. Isto é, eram quase 10 anos que o mais popular não mexia tão pouco no time. O jogo de volta será no dia 12 de setembro. Maxi Coberas, auxiliar de Zubeldia, justifica possível erro em São Paulo 10º Atlético Mineiro, por isso não mexi. Interino acredita que o tricolor tem ferramentas para reverter o placar mesmo na casa do adversário. Derrota nos acréscimos.
Na última quarta-feira, 28, o São Paulo recebeu o Atlético Mineiro no Morumbi para o duelo da primeira partida das quartas de final da Copa do Brasil e acabou derrotado por 1-0. Agora a missão é reverter a desvantagem na casa do adversário, em partida que será realizada no dia 12 de setembro, na Arena MRV. A partida aconteceu no mesmo dia em que o jogador Juan Esquierdo, do Nacional Uru, morreu, fato que impactou muito o elenco do Clube da Fé. Rafinha não se calou ao expor o abalo emocional sofrido pelo grupo. Porém, tristezas à parte, o desempenho da equipe levantou críticas da torcida. Luiz Zubeldia, que não acompanhou a partida por estar suspenso, foi um dos alvos. A insatisfação dos tricolores se deu por conta da escalação de Lucas Moura fora do meio-campo. Luciano também foi motivo de reclamações por conta dos erros cometidos. Entretanto, o que mais chamou a atenção foi o fato de que o auxiliar técnico de Zubeldia, Maxi Coberas, ter realizado apenas uma alteração. Por que não mexeu no time? Apenas Rodrigo Nestor foi acionado do banco de reservas, entrando no lugar de Wellington Rato, isso nos momentos finais da partida. Aos 44 minutos da etapa final, momentos antes da equipe sofrer o gol. Coberas justificou: sentimos que estávamos bem, que estávamos trabalhando muito no campo rival. Com algumas opções claras e outras que não chegamos a conectar, mas senti que estávamos fazendo um bom trabalho, por isso mantivemos o time a maior quantidade de tempo possível. Infelizmente, numa jogada parada ganharam a partida. Analisou: foi um erro? O argentino completa afirmando que isso pode ter sido um equívoco. Pode ser que, com o resultado agora, possa ter sido um erro. Considero que estávamos bem, que o Atlético estava em seu campo, geramos muitas situações de bolas paradas, de tiro livre e não podemos completar. Basicamente por isso não mexi. A classificação está em aberto para o auxiliar técnico e o São Paulo tem plenas condições para reverter, muito pelo fato do estilo de jogo do Atlético Mineiro. Seguramente em sua casa e por ser também um time competitivo, vão jogar mais a partida. Tentaremos, como sempre, ser protagonistas do jogo. Está muito aberto. Temos ferramentas para ir lá e reverter a série. Atacante Ivan Cavaleiro é oferecido ao São Paulo, mas Casares não se empolga e busca outro nome. Atacante é um português que está atuando no futebol da França e vem sendo sugerido para vários times brasileiros. Novidades no mercado. O São Paulo ainda busca algum reforço nos últimos dias da janela de transferências e Casares vem conversando com alguns empresários a fim de fechar eventuais acordos de última hora. O jogo contra o Atlético Mineiro mostrou a realidade para o tricolor paulista, que não tinha muitos jogadores no banco com a qualidade para mudar o cenário do jogo e o Galo acabou vencendo os tricolores em pleno Morumbi. Nesta sexta-feira 30, o jornalista Jorge Nicola informou que o atacante Ivan Cavaleiro foi oferecido ao clube. Ele tem 30 anos e veste atualmente a camisa do Lille da França. Decisão do clube. Mas, segundo o comunicador, o atacante não empolgou São Paulo e assim não será contratado. O jogador é considerado um bom reforço, mas o custo seria alto e não teria tempo para negociar um valor menor. O nome foi sugerido ao São Paulo, tricolor que busca um atacante do lado de campo depois da contusão do Ferreira. Conversei com uma pessoa do São Paulo para saber o qual certa era essa negociação, disse Nicola, que continuou. A pessoa admitiu que o São Paulo conversa com vários atletas, monitora o mercado e em algum momento Ivan Cavaleiro foi estudado, mas dá para assegurar que ele não será contratado, acrescentou. As cifras não bateram. O Cavaleiro tem expectativa de cifras altas para os padrões do futebol brasileiro. Então, se o São Paulo contratar um ponta, não será o português Ivan Cavaleiro, concluiu o jornalista. A torcida são paulina espera novidades nas próximas horas e pressiona a diretoria para que os reforços sejam logo contratados, por mais que o clube tenha poucos recursos para investimentos.